Olá, estamos começando mais um vídeo do setor visitante, classificação histórica, heróica do Nabi Abichedi. Botafogo conseguiu um empate aqui em Bragança Paulista e avançou para a fase de grupos da Copa Libertadores. Objetivo mínimo cumprido e agora vamos trabalhar para chegarmos fortes nessa competição muito difícil. Acho que dá para você sonhar com o título. Vamos em busca da glória eterna. O Botafogo ontem enfrentou um adversário duríssimo, com um jogador a menos, durante quase todo o segundo tempo. Ainda assim teve forças para fazer um gol, sofreu um gol no finalzinho e conseguiu segurar a pressão do Bragantino. Tivemos vários destaques. Hoje é um vídeo para a gente falar das coisas boas, enaltecer jogadores, enaltecer a nossa exibição. Óbvio que não foi uma partida perfeita, né? O Bragantino impôs muitas dificuldades ao Botafogo, mas nessas competições de Copa, muitas vezes você ganha com a superação, com a raça, com a vontade, e isso não faltou ontem no time do Botafogo. Queria começar falando sobre dois personagens, Joaquim. Aliás, que indelicado. Bom dia, como é que você está? Bom dia para os amigos do setor visitante. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu Olha aí. like, compartilha, ativa o sininho, que é para o YouTube entender que esse é um conteúdo Você legal. tá aprendendo. Faltou pedir a inscrição. Estamos quase chegando aos Inscrição, né? 56.600. Vamos lá, dependemos de vocês. Confere se você está inscrito no setor visitante, que essa é uma ajuda imensa. E também deixa o like. Tem um plano de membros a partir de R$ 5. E aqui, ó, do lado da careca do Joaquim, a Simples Reserva, parceira do canal. Vocês miram o QR Code, entram lá na loja, escolhem a roupa e depois botam o cupom do setor 10. Vamos todo mundo agora que ganhou e classificou, todo mundo vestido de Botafogo e Simples Reserva. Eu tô aqui, ó, vou levantar aqui, ó. Aí, ó. O short, como sempre, da Simples Reserva, um short preto super confortável. Mas vamos lá. Queria começar falando de dois personagens que começaram o ano sem moral nenhuma com a torcida. Inclusive, teve uma galera que levou uma faixa para o estádio pedindo a saída de Marçal e Marlon Freitas depois da derrocada. Ficaram marcados negativamente e a gente pode dizer que começam ou já deram a volta por cima. A temporada a gente sabe que é muito longa, mas o Marçal ontem, para mim, um dos melhores em campo. O Marlon também com uma atuação muito boa. O Marlon já vem conseguindo recuperar o futebol já um bom tempo. O Marçal ficou alguns jogos lesionados e ontem, né, mostrou aquilo que a gente queria ver, né, de um líder, de um cara experiente que tem anos de Premier League na bagagem, tem anos de Ligue 1, né, o campeonato francês na bagagem também. E é muito bom ver isso. E eu vou falar aqui um negócio, né? Não gosto de ficar, eu avisei, eu falei, mas eu comentei algumas vezes que quando você tem um jogador bom numa fase ruim, você não descarta, você tenta recuperar, você insiste. Não estou dizendo que eles são os melhores do mundo, que agora o Marçal vai ser o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, que o Marlon vai ser o melhor volante, eles vão parar na seleção brasileira. Não, mas eles podem ajudar esse time do Botafogo e ontem ficou comprovado isso. Nós temos jogadores muito bons, nem sempre eles vão estar no melhor da forma física e técnica, mas quando eles não tiverem, vamos abraçar, vamos permitir que eles consigam se recuperar e dar a volta por cima. Isso é uma coisa que eu acho que fica de lição também. Foram importantíssimos nessa classificação. A gente vai falar de alguns jogadores, mas queria que você começasse falando sobre Marlon e Marçal. Marlon, Marçal, eu acho que o elenco, de forma geral, acho que ontem foi o jogo da redenção, né? E do exorcismo também, né? Porque eu acho que agora a torcida, o clube, o John Textor, os jogadores, todo mundo vai ter paz para trabalhar. Vem a fase de grupos, que a gente sabe que não é fácil, mas não é um jogo de vida ou morte como era com o Bragantino, que se perdesse estava fora e aí o ano inteiro ia ser um inferno com a torcida pegando no pé. Sobre a lição que a gente espera as pessoas tenham aprendido de não perseguir, de não ficar do jeito que ficaram
no pé de alguns jogadores, que isso não é legal. Eu acho que essa lição não prende, porque se chegar no final do ano, no Torcedor, ano que vem, exatamente. não vai. Mas, assim, Isso também, né? Acaba assim, os caras também têm que aprender, né? Os torcedores, obviamente, essas críticas elas vão sempre existir. Eu entendo perfeitamente o que você falou, e tá certo. Daqui a um mês, se falhar, a faixa volta para o estádio. Mas aí também, sei lá, de repente enaltecer a parte mental dos caras, né? Que Não, conseguiram, com certeza. nesse momento, dar a volta E por cima. eu acho que antes de falar dos jogadores, a gente tem que falar do enaltecer, dar parabéns e agradecer o Fábio Matias, porque a gente saiu de um maníaco depressivo que estava cada vez afundando mais o emocional dos jogadores, que era o Thiago Nunes, e esse cara conseguiu resgatar a confiança dos jogadores e trazer de volta o que a gente viu ontem, que é a alegria no vestiário. Dito isso, em relação aos jogadores, o Marçal, cara, para mim foi o melhor em campo. Teve uma atuação excelente. O Gatito, que é um cara que, assim como o Marçal também, a torcida vinha pegando muito no pé, teve uma partida assim com algumas defesas excelentes e uma até, No digamos, final ali milagrosa. no final ali é milagrosa. E você sempre falou também do Gatito, né? Você falou, É, não, tem confiança e tal. Eu acho que para ser o titular loucura, assim, pô, indiscutível, talvez já tenha passado os seus melhores dias. Mas a gente pegou aqui a lista dos goleiros titulares e reservas, né? E principalmente os reservas, o Gatito, para mim, tá acima de todos. Você pode sem até falar, dúvida. eu acho aquele goleiro reserva do Corinthians bom, o Carlos Miguel. Mas o Gatito dos outros aí, Marcelo Lomba, os garotos do Atlético, para mim o Gatito tá na frente de todo mundo. Então a gente teve o Gatito fazendo milagre, a gente teve o Marçal com uma atuação excelente, a gente teve o Marlon Freitas, que também teve uma atuação muito boa e vem mostrando que está se recuperando. A gente teve um Hugo que entrou no segundo tempo. Hã? O Hugo, perfeito, mais uma assistência do Hugo. O Barbosa. O Barbosa Barbosa foi bem, soberano foi ali na bem. defesa, né, Sim. cara? E E assim, o ele Júnior ainda traz Santos. uma. Falar o Ele, que do Júnior Santos? Né? a gente vai falar do Júnior Santos, mas o Barbosa, né, ainda traz assim uma liderança que acho que o Botafogo precisava, assim, que é aquele cara que é inconformado. O Botafogo toma aquele gol contra o Aurora e ele sai dando esporro em todo mundo, fica puto. A gente precisava ver isso em campo depois do Precisava. que Eu aconteceu, né? falei em algum desses vídeos recentes aí que eu via no Barbosa uma pinta ali, uma característica de Joel Carli. E eu acho que isso está se confirmando. É uma liderança importante. Eu acho que estava faltando essa vibração, essa gana no time do Botafogo. Exatamente. Você disse que não sabia o que dizer sobre Júnior Santos, né? Júnior Santos que hoje, né, assim, não tem nem o que falar, realmente é verdade. Então vamos acabar aqui o vídeo, não, brincadeira. Mas o Júnior Santos, cara, marcou 8 gols em 4 jogos. Lembrando que o recorde da artilharia da Libertadores são 17 gols. E agora esqueci o nome do cara, mas foi um jogador ali dos anos 60, se não me engano, 66. Eu vi no Datafute. Não vou conseguir recuperar agora, mas já arranca com 8 gols. Imagina, bate o recorde. Cara, vem sendo um jogador muito importante para o Botafogo, né? Vem sendo o desafogo, né? Aquele cara que o torcedor confia, está numa fase iluminada. E tá atropelando todo mundo, né? Assim, em termos de idolatria, eu já começo até. Idolatria que eu falo entre aspas, né? Porque acho que o torcedor tem o direito de né, se deixar ficar feliz com Com as certeza. boas exibições. Então, você vai caminhando na arquibancada do Botafogo, você já começa a ver algumas camisas 11 Júnior Santos, né? Você vai vendo se o cara viu de costas, aí tá lá, assim, 11 Júnior Santos, coisa que você não via. Você via muito 9 Soares, né, outros jogadores Gatito, porque já carrega já essa idolatria desde 2017 e tal. E agora a gente começa a ver o Júnior Santos, né, se tornando ali um titular que vai, com certeza vai ser uma dor de cabeça para o técnico, não sei se vai ser o Fábio Matias ou o próximo, né? Como é que vai fazer com essa volta do Luiz Henrique, o Jefinho, como é que vai ter que armar esse time, porque agora, meu irmão, é Júnior Santos e mais 10, e que participação
Ele não foi bem ontem, não apareceu muito, muito Não foi uma marcado grande pelo... partida. É porque o Bragantino, se tinha horas ali que o Júnior Santos pegava na bola, tinham 3 caras, ou seja, o Júnior Santos já não conta mais com aquele fator surpresa. Deixa o Júnior Santos que a natureza marca. Não, meu irmão. Se botar no mano a mano, ele vai passar, como ele passou algumas vezes ontem, mas você tem que colocar pelo menos uns 2, 3 para parar o homem. E uma fase iluminada, mais um gol na classificação, torcida saindo do estádio emocionada, cantando Pluct Plact Zoom. O Júnior Santos vai fazer mais um, Joaquim. É muito bom a gente lembrar que a gente teve um adversário muito duro, valorizou muito a nossa classificação, e que o treinador deles é muito bom. Pô, vamos pensar com calma. Depois do que o Júnior Santos fez no primeiro jogo, qual treinador minimamente capacitado que ia deixar o Júnior Santos solto no campo? É óbvio que o Pedro Caixinha ia armar um esquema para se proteger do Júnior Santos. E deu trabalho, o Júnior Santos ficou meio encaixotado ali, não teve a liberdade para jogar como teve da outra vez. Mas ele está numa fase tão iluminada que mesmo assim a única escapada ali que o time deu, ele conseguiu guardar para a gente. E é posicionamento, né? A gente fala muito, o Júnior Santos faz uns gols de rebote, Cara, mas é porque tá ali no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. Exatamente. Não é sorte, não é um acaso. Não é um acaso. E já que a gente faz uma resenha aqui que é um conteúdo bacana, mas também tem leveza, tem um toque divertido, a gente vai aproveitar para espizinhar um pouco, né? Porque o Juninho Capixaba foi perguntado se tá na tela. o Júnior... Tá na tela. Se o Júnior Santos foi dos jogadores mais difíceis que ele já marcou. E aí eu acho que ele foi um tanto quanto infeliz, porque a gente sabe que o Júnior Santos não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Romário, não é o Zidane. Mas, pô, o cara tinha acabado de ser eliminado, tomou mais um gol do Júnior Santos, e ele respondeu, não, o Júnior Santos está muito longe dos melhores jogadores que eu já marquei. Pô, o cara fez 3 gols em 2 jogos no Bragantino, se ele fosse muito melhor, então ele tinha feito 8, né? E o Júnior Santos respondeu. O Júnior Santos respondeu, que ele colocou, realmente, fiquei muito longe. E aí eu não vou dar o play aqui, mas é um lance de uma jogada contra o Bragantino que ele acaba ganhando uma vantagem sobre o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba podia ter dormido sem essa. Aliás, Juninho Capixaba, excelente jogador, tá? Sim. Queria Juninho Capixaba aqui no Botafogo. Júnior Santos, coraçãozinho aqui para você. Nós te amamos. Agora, você falou sobre Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, e tem aqueles rumores agora, o que vai acontecer? Algumas pessoas falando do Pedro. Ontem na live, muitos torcedores falando, pô, o Botafogo tem que ir atrás do Caixinha, trazer e tal. E o GE já veio com uma notícia hoje de manhã, que obviamente vai começar a esquentar agora, que é essa aqui: resultados e classificação de Fábio Matias agradam e reunião no Botafogo vai definir rumos por técnico. Diretoria retoma conversas com John Textor, que tem levantado nomes a partir dessa quinta-feira para tratar o assunto. A matéria da Jéssica Maldonado e do Serginho Santana. Daqui a pouquinho, eu vou botar esse vídeo depois do podcast, mas vocês provavelmente já ouviram isso no podcast. Eu queria saber da opinião, né? Aqui, ó, tá falando, a efetivação do treinador será um dos temas, já que os resultados e atuações do time são bem vistas, assim como a classificação na principal competição sul-americana, que era o grande desejo do clube nesse início do ano. A reunião, como essa inicial, não será definitiva, mas servirá para alinhar ideias na busca ou manutenção do técnico. Fábio Matias, na sua opinião, deveria ser efetivado? Não, pelo amor de Deus, por favor, não. Eu acho que se a gente efetivar o Fábio Matias, não que ele não tenha capacidade, tá? Porque eu nesse momento... Bater palmas pro Fábio Matias. Sim, amo o Fábio Matias. Eu nesse momento eu sou muito grato a ele, porque ele tirou a gente da lama. A gente estava num momento, numa depressão, e os jogadores, você via o semblante dos jogadores em campo jogando, você via que tinha alguma coisa muito errada ali, né, emocionalmente. Então eu sou muito grato a ele, mas eu acho que se a gente efetivar o Fábio Matias hoje, a gente vai estar trazendo um problema, porque a torcida está aliviada agora, porque vai para a fase de grupos e tal, graças a Deus, mas a torcida continua ansiosa, a torcida continua querendo uma conquista, a torcida vai pegar no pé, vai cobrar, e se vem um cara
que não tá, não tem a força, a experiência, a bagagem, eu acho que isso é um Corre o risco de castelo dar um de, problema lá na frente, né? é um castelo de areia. Eu acho que pode ruir. Eu acho que a gente precisa muito de um cara. Não estou desmerecendo o Fábio Matias, não estou dizendo que ele não tem capacidade, só acho que não é o momento. A gente falou isso outro dia. A gente vê vários treinadores do passado aí, Oswaldo de Oliveira, até mais recentemente Fábio Carille, que se tornaram bons treinadores e que foram efetivados vindo da condição de interino. Mas é momento, cara. Esse momento não é momento para efetivar o Fábio Matias. A gente precisa de um cara grande, um cara que tenha peso para segurar esse rojão, que não é fácil você comandar um time como o Botafogo hoje, que tem uma torcida apaixonada, uma torcida grande, que cobra, que tem um elenco com jogadores caros, que gastou um dinheirão. A gente tem que trazer um cara que possa ter força para conduzir isso. Olha, eu não vou nem comentar porque eu concordo 100% com você, mas eu queria puxar aqui uma salva de palmas para o Fábio Matias. Aí, Fábio Matias, parabéns. Meu irmão, o que Fábio Matias fez jamais será esquecido pela torcida do Botafogo e que o Botafogo prepare o Fábio para, de repente, ser técnico. Eu acho que ele tem que ter voz nessa comissão técnica, ele como auxiliar permanente, tem que chegar um cara que ouça o Fábio Matias, porque o que ele fez, a maneira como ele conseguiu levantar o ânimo e fazer alguns ajustes também, o Botafogo com atuações mais seguras, até jogando com os reservas, a gente não pode descartar. Então, Fábio Matias, coraçãozinho aqui para você. Amo, mas como técnico agora, não. Quem sabe mais para frente, como o Joaquim falou, não é o momento. Fim da nossa resenha. Eu agora vou gravar o podcast do GE, mas vocês já assistiram o podcast do GE. Deixem um like, se inscrevam no canal, façam todo aquele pupurri e vamos comemorar, né? Comemorar essa classificação. Segunda-feira tem o sorteio e depois a gente ainda aparece aqui para fazer ali o pote dos nossos sonhos, né? O grupo dos nossos sonhos, o mais forte, o mais fraco e aquele que a gente gostaria de enfrentar. Bom, é isso, pessoal. Grande abraço, valeu! Valeu, abraço.